Futuro está de volta e o assunto agora é saúde. Você conhece a palavra vigorexia? Pois saiba que essa é uma definição recente da medicina para um transtorno que é causa e ao mesmo tempo consequência do excesso de exercícios físicos. Vigorexia é também conhecida como síndrome de Adonis, uma referência à representação grega da beleza masculina. Na reportagem a seguir, alguns especialistas explicam onde terminam os limites saudáveis para o corpo e quando começa a obsessão pelos exercícios. A produção é da FURB TV de Blumenau, Santa Catarina. A busca por um corpo hiperatrofiado fez Jefferson extrapolar nos exercícios físicos. No ano passado eu criei um projeto para chegar a uma meta aí de cerca de 75 quilos. Acredito que essa tenha sido a minha maior dificuldade, onde eu tracei um objetivo muito longe da minha realidade. O culto ao corpo, infelizmente, é comum entre os jovens que procuram as academias. Os padrões de beleza impostos pelos valores da sociedade contemporânea e estampados em capas de revistas estão levando principalmente os homens a um transtorno chamado de vigorexia. A gente poderia fazer um paralelo com a anorexia. Enquanto que na anorexia a pessoa já tem está magra e se ao olhar no espelho acredita estar gorda, na vigorexia é um processo paralelo, bem similar, onde o indivíduo tem um desenvolvimento de massa muscular, é um indivíduo forte, grande, com bom desenvolvimento da massa muscular, mas ao se olhar no espelho, a imagem que reflete a ele é ainda do indivíduo magro e pequeno do ponto de vista de estrutura muscular. É uma patologia ainda recente do ponto de vista científico que está sendo melhor estudada no âmbito do fitness dentro das academias. A dieta de quem tem sintomas de vigorexia também é alterada. Constituída basicamente por proteínas, eles passam a consumir suplementos alimentares sem orientação e muitas vezes acabam caindo no uso de esteroides e anabolizantes. O que nós vemos hoje é uma busca muito grande por esses suplementos, com ênfase principalmente em aumentar a sua performance. E hoje, se nós falarmos em performance, nós vamos falar muito sobre aumento de massa muscular e emagrecimento, né, que são os dois objetivos maiores. Então, na verdade, hoje existe uma busca muito grande, muitas pessoas vão e adquirem suplementos e começam a utilizar, mas às vezes não tem um pleno conhecimento ou indicação aí de profissionais adequados da área que viabilizem e que indiquem realmente se essa pessoa necessita dessa ingestão. Comprar suplementos é fácil. Não existe uma lei federal que restringe a venda. Nesta loja, por exemplo, qualquer pessoa pode ter acesso às substâncias, sem nenhuma prescrição de um nutricionista. Nenhum suplemento é exigido uma prescrição médica ou nutricional. Aqui a gente tem todo tipo de suplemento. E aqui também trabalhamos com profissionais qualificados para indicar o melhor suplemento para cada tipo de esporte. Ultimamente a Anvisa andou proibindo algumas marcas, né, de serem comercializadas por demonstrar nas suas marcas um teor bem díspare do que está acontecendo na informação nutricional no seu rótulo. Então é interessante que a população tenha consciência disso e que verifique através dos meios de informação para poder ser ciência, né, e verificar e através de um profissional adequado também ir à busca dessas informações. Na internet é possível encontrar uma gama de informações sobre suplementação e exercícios, mas nem todas confiáveis. E foi isso que levou Jefferson a criar um site especializado em treino. Eu decidi criar esse site para auxiliarmos o público praticante, principalmente nossos amigos profissionais de educação física e acadêmicos, a terem um meio onde a gente procura aliar sempre a teoria junto à prática e trazer embasamento científico e também a vivência prática, experiência prática da musculação, do treinamento, do condicionamento físico. Hoje o jovem já não busca mais aquele corpo sarado, sabe os seus limites. A musculação é sim um meio que você pode buscar uma qualidade de vida, uma estética mais agradável, mas também você não pode ficar prisioneiro do seu corpo, onde você acaba atrapalhando outras etapas, outras funções da sua vida social, da sua vida familiar, em função do treinamento que entra na questão da vigorexia. A pessoa ter hoje um corpo em dia, em forma, duas questões são básicas, a questão alimentar e a questão do treinamento. Então, buscar um bom treinamento e não esperar resultados a curto prazo, resultados eficientes e consistentes são feitos a médio e longo prazo.
E a gente continua uma conversa sobre problemas de distorção de imagem e excesso de exercícios físicos com Karina Brito, que é psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Você aí de casa pode participar com a gente pelo telefone que você já sabe da produção, 0, código da operadora 21 2273 5020 ou através do @Canal Futura. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. De que maneira a gente pode perceber sinais de quando está se vendo de uma forma distorcida no espelho? Quando a gente não tem dimensão do corpo? Porque dentro da vigorexia e da anorexia, me parece que esse é o primeiro bloqueio, né? Sem dúvida. O paciente, na realidade, o indivíduo que tem a vigorexia, ele tem uma percepção distorcida em relação à autoimagem dele. Se eu pedir, por exemplo, fazendo uma comparação com a anorexia, se eu pedir para uma anoréxica se olhar no espelho, que ela tenha 38 quilos, esteja esquálida, esquelética, pedir para ela se olhar no espelho e se definir, ela vai dizer para mim que ela está gorda, que ela está obesa. Da mesma forma acontece com a vigorexia. Né? O indivíduo se olha no espelho, apesar de estar extremamente musculoso, forte, em excelentes condições físicas, ele se acha franzino, ele se acha magro, ele se acha fraco, e assim ele distorce completamente a situação. Mas, Karina, o que leva a essa distorção, dessa percepção de si mesmo? Existem pessoas que têm uma vulnerabilidade maior a desenvolver alguns tipos de transtornos alimentares, transtornos de ansiedade. Então, normalmente, pessoas que têm uma baixa autoestima e pessoas que são extremamente perfeccionistas são mais vulneráveis a desencadear esse tipo de transtorno. Então, na verdade, está muito mais ligado à psicologia da pessoa do que propriamente algo neurológico. Sim, até existe estudos, né, comprovações científicas de que uma baixa de serotonina pode também aumentar a probabilidade de uma pessoa desenvolver a vigorexia. Mas o fator psicológico, eu acho que realmente é muito mais forte, muito mais relevante. E como é que o indivíduo pode, ou inclusive os familiares e amigos, né? Sim, porque sim. talvez essa percepção de quem está ao redor seja mais direta, né? De quando uma pessoa está passando desse limite saudável do excesso. Qual a importância de perceber isso? Na realidade, a família tem um fator muito importante, talvez principal, porque a própria pessoa que tem a vigorexia não percebe, ela não se dá conta disso, justamente por ter essa distorção da autoimagem. Então, quando a família começa a perceber que aquela pessoa está deixando de fazer atividades familiares, profissionais, passando 5 horas na academia, muitas vezes tomando anabolizantes, correndo risco de ter problemas hepáticos, problemas nos rins, desenvolvendo até um câncer no fígado. Então, as famílias começam a ficar preocupadas e aí levam esse indivíduo a um endocrinologista, a um nutricionista, e ouvindo, o paciente começa a se assustar e entender que ele realmente está passando por um problema grave e que precisa ser tratado. Então, qual é o caminho de volta, de retorno, então, num processo de vigorexia? O que fazer? Por onde começar a tratar? Eu acho que a primeira parte seria o indivíduo identificar e reconhecer que ele tem essa distorção em relação à autoimagem dele. Eu tratei um paciente, vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro, e eu fiz uma cartolina, né, do tamanho de uma pessoa e colei numa parede. E pedi para que ele fosse lá e desenhasse como ele se achava, do tamanho, do músculo, enfim. E ele foi lá e se desenhou nessa cartolina. E depois eu fui lá e coloquei ele em frente, né, colado na cartolina, e mostrei para ele a distorção, ou seja, ele tinha feito um braço fininho, uma estrutura muito menor do que ele era. E a partir desse momento, acho que deu um clique e ele começou a realmente perceber que existia uma distorção na percepção dele. Então, na verdade, o tratamento é psicológico. É psicológico, envolvendo o tratamento da autoestima,
porque essa pessoa normalmente busca compensar a autoestima dela através de músculos. E, na realidade, a gente tem que mostrar para essa pessoa que existem várias outras potencialidades, várias outras fontes que ela pode enriquecer a autoestima dela. E não só ficar focada apenas em estar bonito e seguindo esses padrões estéticos impostos pela sociedade. E essas causas também dessa distorção, elas podem estar relacionadas a algo muito anterior à prática do exercício físico? A raiz dessa autoimagem distorcida? Pode. Normalmente são pessoas que já têm uma característica de personalidade insegura, são pessoas que têm traços perfeccionistas, então são pessoas que se exigem muito, que se cobram muito. Então, a partir disso, elas vão desenvolvendo uma probabilidade maior a desenvolver um transtorno alimentar, no caso das mulheres, na anorexia, e nos homens, a vigorexia, que é muito mais comum. Karina, obrigada, viu? Pela sua presença aqui no Jornal Futura. Até uma próxima. Até, obrigada. A gente se vê daqui a pouquinho com dicas culturais do site Catraca Livre. Até já. E veja também o desafio de viver com o vírus HIV e levar uma vida saudável.